Bom dia! Mais um encontro de estudo do livro Porque o Amor é Importante. É o nosso 13º encontro, nosso 13º estudo. Todos os encontros, todos os estudos estão salvos aqui no meu IGTV e também estão salvos no meu perfil, no meu canal do YouTube, na verdade. Então é Alcione Andrade Oficial lá no YouTube, tá? Então tem todos os encontros lá. Oi, Bárbara! Oi, Isa! Oi, pessoal. Tô super atrasada hoje, peço desculpas. As minhas filhas ficaram em casa, tiveram nariz trancou a noite, gripes, né, desse período. E aí a gente achou melhor não mandá-las hoje pra escolinha, pro jardim. Então acaba que eu me atropelei bastante aqui com o horário. Inclusive eu nem ia fazer, mas daí tudo se encaixou. E o Dinho tá com elas lá, pode ser que vocês escutem gritos, elas estão na cama elástica lá agora. Mas vamos lá, vamos estudar, né? Eu não gosto de furar porque senão tudo vira motivo e aí o nosso comprometimento com o estudo acaba indo por água abaixo. Tudo bem? Como é que vocês estão? Me contem como vocês estão. A Bárbara tinha dito que estava com saudade dos estudos. Oi, Fabi, seja bem-vinda também. Hoje nós vamos então, pra gente aproveitar o nosso tempo, né? Que eu já entrei atrasada. A gente vai dar continuidade ao encontro passado, mas vocês escrevam aí, tá? Como é que vocês estão? Oi, Gisele, que bom que você entrou. Deixa eu falar pra vocês. Se vocês estão na lista de espera do audiocurso, hoje abriu inscrição pra quem tá na lista de espera. Olhem lá os e-mails de vocês, tá? Olhem lá porque é uma inscrição relâmpago, assim, pra quem tava na lista de espera. E aí, semana que vem, na outra semana, abre a inscrição daí, realmente, pra turma 4 do audiocurso geral, tá? E aí, quem tá na lista de espera, então... Ai, nem fale, eu também tenho rinite. Pra quem tava na lista de espera, então, tá lá no e-mail de vocês o link de inscrição com um valor especial pra lista de espera, tá bom? Entrem lá e vejam. As inscrições já começaram a chegar, a gente tá super feliz. Vamos continuar então. Nós estamos no capítulo 4, onde eles falam sobre o cortisol corrosivo. Ainda não consegui fazer o desenho do cérebro, mas, gente, coisa mais linda. A Fábio, que tá aqui, também participou do audiocurso passado, né, Fábio? Ela me mandou fotos de um livro que tem várias imagens do cérebro, várias questões lá que ela tem. Então a gente ela tá me ajudando ali, ela me mandou conteúdos que vão me ajudar a desenhar o cérebro para poder dar esse apoio todo, esse suporte aqui nos nossos estudos. Assim que eu conseguir fazer esse desenho, vocês vão ser as primeiras a saberem, tá? Eu vou lançar ele aqui no nosso estudo, tá bom? A Gi tá falando bom dia, pra mim tá um pouco difícil, pois meu bebê começou na introdução alimentar nesse horário. Ah, Gi, não tem problema, assiste gravado depois. Gente, muita gente tem assistido gravado, muita gente, eu sei como é. Então, que bom que vocês conseguem acompanhar no gravado, né? É importante a gente não desanimar com o livro. Inclusive, teve uma pessoa que me escreveu aqui, que começou a estudar o livro também aqui com a gente, que agora ela tá fazendo uns outros trabalhos com esse livro, então tá super legal, gente. É isso, né? Como a gente usa esse conteúdo para transformar o nosso dia a dia, a nossa parentalidade, a nossa vida e assim vai. Então vamos lá. Oi, Leonora! Leonora é lá de Portugal, gente, portuguesa, também fez o audiocurso agora da turma 3. E eu vou participar com ela hoje de uma live hoje à tarde. Ela vai contar pra gente como foi o audiocurso, o que mudou, o que impactou na vida dela, né, as expectativas, etc. Agora a gente vai começar um barulho aí com o audiocurso que começa dia 27. Como eu falei hoje, começou as inscrições para quem estava na lista de espera. E daqui 2 semanas, dia 21, a gente vai abrir as inscrições oficiais daí para todo mundo, tá? Então vamos lá. A gente parou na página 80, né? Me corrijam se eu estiver errado. Acho que a Isa estava comigo aqui no encontro passado, né, Isa? Na página 80, eu confesso pra vocês que eu não peguei mais o livro do encontro passado até hoje. Mas a gente parou, a gente ia começar o sensível e o sistema nervoso, né? Gente, pra quem ainda não acompanha a gente, esse livro, ele é incrível. Assistam as aulas anteriores. A gente tá no capítulo que vai falar sobre o cortisol. O nome do capítulo é o cortisol corrosivo e são 30 páginas. É muita explicação científica, muito legal, super técnico, que vale muito a pena a gente conhecer e entender, porque não vale a pena de forma nenhuma. Não faz sentido nenhum a gente querer educar os nossos filhos através da punição, da briga, do choro, de deixar chorando sem amparo, né? De estressar, de fazer a criança se sentir culpada, de fazer a criança ter medo. Não faz sentido nenhum pro bom desenvolvimento do cérebro da criança e pros aprendizados que a gente realmente quer trazer para eles.
E ele explica aqui bioquimicamente, né, cientificamente, por que isso não funciona, o que a gente está trazendo de verdade para esse organismo, né? Então, vamos começar aqui, né, dar continuidade nessa página. Então, é a página 80, tá? E nós vamos falar sobre o sensível sistema nervoso. Se esses são os efeitos do estresse sobre o cérebro adulto de Bill... Ah, a gente já leu essa parte do cérebro adulto de Bill, né? Vocês lembram disso? Bom, vou ler. Se esses são os efeitos do estresse sobre o cérebro adulto de Bill, um pouquinho antes ela contou, assista ao aula anterior, tá? O nosso encontro anterior. Ela contou sobre o que aconteceu no cérebro dele quando a mulher dele quis se divorciar, diante de um divórcio, tá? E ele é adulto. Considerando o impacto que o estresse pode ter... Então, vamos lá. Se esses são os efeitos do estresse sobre o cérebro adulto de Bill, considere o impacto que o estresse pode ter sobre um cérebro em desenvolvimento. Como o estresse afetaria o hipocampo, o córtex pré-frontal e a resposta ao estresse em um bebê? Assim como o cérebro é personalizado pela experiência local e cultura específica do indivíduo, os seus sistemas bioquímicos também são, incluindo a resposta ao estresse. Como um carro ou uma casa, cada indivíduo é um sistema com características básicas em comum com outros organismos específicos, mas também com a sua própria história e peculiaridades. Assim como a minha casa tem um encanamento ruim e uma tendência a vazar, o indivíduo também pode ter muitas dessas tendências. Ter uma bexiga mais fraca ou mais forte do que os outros, reagir a menor dificuldade com grande ansiedade ou levar a vida com confiança. Temos a tendência de pensar nessas diferenças humanas como sendo genéticas. Não é fácil abandonar a ideia mecânica do corpo como algo que se desenvolve como um relógio, controlado por programas genéticos, particularmente se tratando de nossas respostas fisiológicas que parecem ser tão automáticas. Não estamos acostumados a pensar nelas como sendo influenciadas socialmente, sobretudo pela qualidade de nossos primeiros relacionamentos, o que pode parecer uma noção pouco consistente e não científica. A gente falou um pouquinho sobre essa parte no encontro passado, né? O quanto a gente ainda acredita que tudo isso que se diz que é a educação que molda, que é porque lá na infância aconteceu isso e aquilo, por isso que o nosso organismo... A gente acha que isso tudo é muito teoria, que não tem muita ciência por trás. E é exatamente o contrário. Tem muita ciência hoje que comprova a epigenética, né? O quanto essas nossas primeiras relações, o quanto o meio em que a gente nasceu molda sim como o nosso cérebro vai reagir às questões do mundo, às nossas próprias questões emocionais, à produção em nível elevado ou não de cortisol, à produção em nível elevado ou não de adrenalina, reações, e inclusive se vai startar ou não os genes que vem, né? A gente vem com uma gama gigantesca de genes na nossa genética. Agora, se ele vai ser ativado ou não, tem a ver com o que a gente viveu realmente, o que a gente vive desde os nossos primeiros anos de vida. Então, não é porque a nossa família inteira anterior teve câncer que a gente vai ter câncer. A gente pode mudar isso com a epigenética, que é como que vai ser a minha questão hormonal, como que vai ser a minha alimentação, como que vai ser o meu dia a dia. Tudo isso pode simplesmente não ativar o gene do câncer, né? Então, isso é epigenética. Então, o que ele está dizendo aqui é isso. Não é fácil abandonar essa ideia mecânica de que o corpo é todo um relógio que funciona desse jeito. Eu nasci assim e isso vai fazer eu ter... né? É a minha genética que faz eu ser como eu sou, ter o que eu tenho de doenças, aparências físicas e etc. E não é isso, né? Não é só isso. Muito é influenciado realmente pela forma com que a gente é educado, tratado, cuidado desde o comecinho das nossas vidas, né? Contudo, a imagem que emerge da ciência moderna é a de que os genes nos fornecem matérias-primas para a mente e que cada um de nós vem com ingredientes ligeiramente diferentes, mas o cozimento, particularmente na infância, é o que importa. Olha que legal, né, essa metáfora. Mesmo quando os genes são identificados e ligados a várias dificuldades humanas, demonstra-se repetidamente que as ligações são necessárias, mas não suficientes. Em outras palavras, pode haver uma predisposição genética para depressão, esquizofrenia, obesidade e outras doenças, ainda que seja impossível dizer que esses genes causem o mau funcionamento. A maior parte dos genes é expressa em resposta a causas ambientais e em combinação entre si. O início da vida, o ambiente, é representado principalmente pelos seres humanos que cuidam de nós. Olha que interessante, gente.
A maior parte dos genes é expressa em resposta a causas ambientais e em combinação entre si. Aquilo que eu estava falando. O que vai ativar ou não vai ativar tais genes, né? Em relação ao sistema nervoso humano, os primeiros estágios do cozimento fazem toda a diferença. As coisas podem dar errado de muitas maneiras. A falta de uma boa nutrição no útero, a falta de oxigênio durante o parto ou a falta de apoio emocional na infância podem ter um tremendo impacto sobre a montagem e o desenvolvimento desse organismo. Na verdade, os cuidados iniciais moldam o sistema nervoso em desenvolvimento e determinam como o estresse será interpretado e respondido no futuro. Os cuidados iniciais... Ó, a Martina e a Aurora correndo. Eu tô aqui no porão, que é o nosso escritório. Vocês estão ouvindo? A Aurora tá argumentando com a Martina. A maior parte dos genes... Ah, não. Eu tô aqui embaixo. Os cuidados iniciais moldam o sistema nervoso em desenvolvimento e determinam como o estresse será interpretado e respondido no futuro. Uma maneira de colocar isso é dizer que os tipos de experiências emocionais que o bebê tem com seus cuidadores são biologicamente incorporados. Olha que interessante, isso aqui tem uma citação de 2010 e de 1997, duas citações. O tipo de experiência emocional que o bebê tem com seus cuidadores são biologicamente incorporados. Eles são inscritos na fisiologia da criança, porque esse é o período da vida humana em que os hábitos reguladores estão sendo formados. É nesse período que nossas respostas fisiológicas, emocionais e automáticas são organizadas no cérebro. Embora permaneçamos sendo sistemas abertos e ainda possamos mudar nossos hábitos, também é verdade dizer que, conforme envelhecemos, nossos sistemas internos se estabilizam e se tornam relativamente fixos. Como bem sabe qualquer pessoa que tentou desenvolver novos hábitos alimentares ou mudar sua forma de ser emocionalmente, é uma árdua luta criar novos hábitos regulatórios. É difícil lembrar de se comportar de modo diferente. É preciso um longo tempo antes que novas maneiras de fazer as coisas se tornem automáticas. Comparando a isso, a infância é um período de vida incrivelmente aberto em que as mudanças podem acontecer muito rapidamente. Gente, olha que forte que é essa frase, né? Quando ele fala assim, que a experiência emocional de um bebê, que o bebê tem com seus cuidadores, são biologicamente incorporados. Gente, experiência emocional são biologicamente incorporados. Como a gente vai responder ao estresse, né? As situações de estresse. Como que a gente vai responder às situações de estresse mesmo, de liberar cortisol do organismo, entender, adrenalina e cortisol, entender que existe um perigo, né? Que isso vem do bebezinho quando? Desde o momento em que ele sente fome, em que ele sente frio, em que ele sente insegurança. Porque o bebezinho, a gente já viu isso aqui no livro, ele sente ou angústia, ou bem-estar, ou desconforto, ou conforto. Ele não existe, estou com um pouquinho de frio. Não, ele chora como se ele estivesse morrendo congelado, e ele nem sabe o que é. O mesmo choro de um pouquinho de frio ou o choro do morrer congelado. Não tem meio termo, não tem ainda como se fosse cores, nuances diferentes de sensações, de sentimentos, etc, né? Ainda é muito, a gente vai ajudando ele a interpretar, a gente vai trazendo o aconchego, a gente vai trazendo as coisas e tal. Então, como a gente reage, como a gente trata, como a gente lida, como a gente está emocionalmente, como a gente lida com eles, desde bebezinho, vai sendo biologicamente incorporado por eles. E depois é muito mais difícil de mudar, né? Por isso que a gente diz, e aqui no livro fala também, que crianças de mães depressivas têm muita tendência em ter depressão. Porque esse comecinho é só fusão emocional, é só esponja, é só absorção, neurônios espelho. Então a gente vai moldando o nosso cérebro para aquele jeito de lidar com a vida, de lidar com o estresse. Tá? E principalmente que a gente trata eles, né? Em particular, essas primeiras experiências definem as expectativas fisiológicas em relação ao que seriam nossos níveis normais de compostos bioquímicos. Gente, eu falei isso acho que no segundo ou no terceiro encontro. Eu sempre fui assim, sempre fui ligado aos 220. Nossa, você vai medir os hormônios das pessoas, tá sempre com adrenalina alta, com cortisol alto, com não sei o que. Sempre foi assim, desde bebezinho. É lá que ela aprendeu que é assim que tem que ser, tá? Isso é bem interessante, porque,
Em particular, essas primeiras experiências definem as expectativas fisiológicas em relação ao que seriam nossos níveis normais de compostos bioquímicos. Desse modo, afetam nossos níveis basais de serotonina, cortisol e neuropinefrina, e o ponto de ajuste que o nosso corpo considera como sendo seu estado normal. Não quer dizer que é um estado saudável. Seria saudável se desde cedo tivéssemos pais que ajudassem a gente a lidar com tudo isso, mais equilibrados emocionalmente, que nos passassem esse equilíbrio emocional, essa resposta ao estresse da forma mais assertiva possível. Nosso corpo permaneceria num padrão normal saudável. Nós criamos novos padrões de normalidade, mas na maioria das vezes não é saudável. Não é porque é o nosso normal que é saudável. Desse modo, afeta nossos níveis basais de serotonina, cortisol e neuropinefrina e o ponto de ajuste que o nosso corpo considera como sendo seu estado normal. As primeiras experiências também afetarão a quantidade de substâncias químicas produzidas em resposta a situações específicas. O estresse na infância, como ser ignorado com frequência quando se chora, é particularmente perigoso, porque altos níveis de cortisol nos primeiros meses de vida podem afetar também o desenvolvimento de outros sistemas de neurotransmissores cujas vias ainda estão sendo estabelecidas. As vias ainda estão imaturas e não totalmente desenvolvidas até a época do desmame. Tem uma citação aqui, olha que interessante. As vias ainda estão imaturas e não totalmente desenvolvidas até a época do desmame. Foi citado em 1992 e 1998, duas citações em pessoas diferentes. Os bebês de mães distantes, por exemplo, têm menores níveis de neuroadrenalina, adrenalina e dopamina do que outros bebês. Também tem uma citação aqui em 97. Quando estressados, esses vários sistemas bioquímicos podem tornar-se distorcidos, de modo a dificultar que o indivíduo regule a si mesmo mais tarde na vida. Os bebês humanos nascem com a expectativa de que alguém controle o seu estresse. Estão vendo isso, gente? Os bebês humanos nascem com a expectativa de que alguém controle o seu estresse. Eles tendem a ter baixos níveis de cortisol nos primeiros meses, desde que os adultos afetuosos mantenham seu equilíbrio por meio de toque, carícias, alimentação e ninar. Tem duas citações aqui também, de 95 e de 2001. No entanto, seus sistemas imaturos também são muito instáveis e reativos. Eles podem ser mergulhados em níveis muito elevados de cortisol se não houver alguém respondendo a eles. Tem uma citação de 2002. Os bebês não podem controlar seu próprio cortisol. Deixa chorando que ele para. Nunca, gente. Nunca. Nunca deixa chorando que ele para. Porém, aos poucos, eles se acostumam a situações estressantes, uma vez que estão confiantes de que serão gerenciadas por um cuidador adulto, e o cortisol é menos facilmente acionado. Outra citação de 2002. Uma vez que seus padrões de sono se tornam mais estáveis, por volta dos 3 a 6 meses, o ritmo normal de um pico de cortisol no início da manhã, quando o bebê acorda, é estabelecido. Tá? Gente, o cortisol não é ruim. Ele tem utilidades maravilhosas para o organismo. O problema é que nós não sabemos lidar com as situações de estresse e a gente faz com que o nosso organismo libere mais, né, do cortisol do que realmente é saudável para nós. Porque ele entende que ele precisa liberar para conseguir sobreviver, porque não tem nenhum adulto dando conta da gente. Então eu preciso ter meu organismo pronto para me defender da forma que eu puder, seja berrando, seja o que for. E ele vai liberando cortisol no organismo para que a gente possa, né, lutar ou fugir, para que a gente possa sobreviver de alguma forma, para que a gente possa usar as armas que a gente tenha. Mas ele é maravilhoso. Quando a gente acorda, todos nós, adultos, crianças, etc., quando a gente acorda, a gente tem uma produção inicial de cortisol para lidar com o dia. E ele é ótimo, ele é maravilhoso, né? Ritmo normal, né? Quando o bebê acorda é estabelecido. No entanto, leva grande parte da primeira infância, até cerca de 4 anos, para que um padrão adulto de cortisol elevado pela manhã e baixo no fim do dia se estabeleça. Há ainda uma grande confusão sobre como gerenciar a aflição em bebês pequenos. Vamos olhar o que ele fala aqui? Não pegar o bebê no colo e deixá-lo chorando, como uma citação do início deste capítulo, ainda é prática comum. Essa aflição provavelmente é inevitável de vez em quando, mas como um modo regular de lidar com o bebê, isso deixa muito a desejar. Um bebê cujo estresse e, portanto, cortisol não é mantido em um nível administrável pode, por fim, ser seriamente afetado.
No entanto, o estresse tem maior probabilidade de alcançar um nível tóxico somente em situações sem apoio, em que não há um cuidador estável que consiga acalmar e tranquilizar o bebê e protegê-lo do estresse. Quando altos níveis de cortisol persistem, eles podem encolher e reduzir as conexões no córtex órbito-frontal. Tem citação de 2010 e de 2013. E no córtex pré-frontal medial, incluindo o cingulado anterior, tem citação de 2005. Tornando-os menos eficazes no manejo de reações mais urgentes produzidas pela amígdala. Ao mesmo tempo, uma amígdala que precisa lidar com grande quantidade de estresse no início da vida tende a se tornar mais reativa. Ela responde ao estresse crônico, trabalhando arduamente e tornando-se cada vez maior. Tem citação de 2009 e de 2006. O lamentável resultado final é de que, enquanto a pessoa se torna mais sensível ao estresse, as estruturas que controlam e suprimem a resposta ao estresse são enfraquecidas. Gente, e isso a gente fica pensando assim, lá quando for adulto. Não é verdade, tá? Eu tenho situações de atender clientes que os pais fizeram treinamento de sono. A criança o cérebro da criança não sentia que tinha o que precisava para se sentir protegido e se entregar para o sono, mas ele foi se acostumando a aceitar o que tinha para o momento, né? O que eu tenho é isso. O que eu tenho é só uma mão. Eu vou precisar me contentar com a minha mão. Eu choro até que eu me contento com essa mão. Aí daqui a pouco minha mãe tira a mão e fala, tô aqui do seu lado. Ele chora até se contentar com a pessoa do lado. Não quer dizer que o seu cérebro se sentiu seguro. Ele teve que se contentar com isso e ele fica sensível ao estresse porque ele sabe que ele não pode chorar aqui, porque ele não vai ter o que ele precisa, mas ele tá o tempo todo entendendo que o mundo é perigoso. Por quê? Porque eu não tenho a segurança que eu preciso. Então eu preciso estar mais hipervigilante, preciso produzir mais cortisol, mais adrenalina para lidar com tudo isso. Ok. Aí eu já atendi clientes que, por exemplo, a criança foi super tranquila no treinamento de sono, não foi rápido, nem chorou muito, etc e tal. Mas lá com seus 5 anos, ela começou a explodir por tudo. Começa a sentir medo em qualquer lugar, começa a ficar muito sensível a tudo, e aí não sabe lidar com aquilo que vem com tanta força. E não sabe, assim, nenhuma criança sabe lidar direito, né? Lógico, nem nós sabemos. Mas assim, é muito grande, é muito extremo, são berros, são gritos, são coisas absurdas. E parece que realmente o sistema neurológico, né, não tem os caminhos assim mais prontinhos. É muita sensibilidade e muita pouca habilidade, né? E as crianças têm poucas habilidades mesmo, mas você percebe que é muito exagerado, né? De certa forma o cérebro entendeu e chegou nesse lugar que ele fala aqui, né? É muito sensível ao estresse, ou seja, qualquer questões de medo, de perigo, etc, parece muito grande, porque o registro que tem é de insegurança, de que o mundo não é seguro, de que sua mãe não vai estar lá, no máximo que ela vai fazer é ficar do seu lado e eu preciso de mais que isso, alguma coisa assim. Esses registros, né? E ao mesmo tempo que ele tem uma pessoa muito sensível ao estresse, as estruturas que controlam e suprimem essa resposta já são enfraquecidas. Porque não foram treinadas, elas não foram exploradas por um cuidador quando era pequenininho e fazendo esse caminho com ela. A gente viu isso antes. A criança aprende a fazer os caminhos neurológicos a partir do momento em que o adulto faz esses caminhos com elas. Ele leva ela as primeiras vezes, dando carona, e depois ela aprende sozinha. Então, nós estando tranquilos diante daquela situação, passando para ele que tá seguro, o sistema parasimpático dele aprende a atuar. Porque a gente tá ali passando essas seguranças. Nós somos o mundo deles, né? De segurança, de que tá tudo bem, de que ele pode... Opa, então o sistema parasimpático pode vir e pode ajudar a regular esse organismo de novo. E aí essas vias ficam sendo fortalecidas. Daqui a pouco não precisa mais desse adulto. A criança mesmo já aprendeu que produziu isso, o meu cérebro já sabe o caminho de produzir o sistema parasimpático atuar e voltar tudo ao equilíbrio com muita tranquilidade. Então... É muito interessante a gente perceber isso. A gente acha que, né, não, tá lá, eu só fiz isso lá quando era pequenininho, mas funcionou super bem, hoje em dia dorme o dia inteiro. Legal, mas não vai nesse lugar sozinho, qualquer coisinha é uma coisa absurda, tem muita dificuldade, tem muito de lidar com estresse, de lidar com rejeição, de lidar com 1000 coisas, né? Toda criança tem dificuldades, tá, gente? Não é que a pessoa não vai ter dificuldades, é o quanto a gente vai enfraquecendo esses caminhos e deixando a criança super sensível ao estresse. O hipocampo também atua nessa cadeia de eventos.
Enquanto bebês que são tocados e segurados no colo em abundância têm uma grande quantidade de receptores de cortisol no hipocampo quando adultos, bebês estressados expostos a excesso de cortisol têm uma quantidade reduzida de receptores de cortisol no hipocampo. Tem citação 2012 e 2000. Isso significa que, quando os níveis de cortisol sobem durante um evento estressante, há menos receptores para recebê-los e o cortisol pode inundar o hipocampo, afetando seu crescimento. Um hipocampo danificado é, então, menos capaz de dar feedback ao sistema de estresse e interromper a liberação de cortisol adicional. O tipo de estresse que mais importa às crianças jovens é a falta de apoio de seus pais. Gente, isso é muito forte. O tipo de estresse que mais importa às crianças jovens é a falta de apoio de seus pais. Por quê, gente? Porque os pais são o mundo das crianças. Se o meu mundo não tá aqui, quem sou eu? Cadê a segurança? Cadê eu não sei o que fazer? Ele precisa desse cuidador externo, desse apego seguro, desse cuidador primário que passa total segurança pra ele, porque eu tô aqui. A mãe tá aqui, tá tudo bem. O pai tá aqui, tá tudo bem. Né? O tio, a tia, a avó, quem seja que cuide dessa criança, né? Que seja esse cuidador, essa imagem de apego seguro, essa figura de apego. Um estudo recente utilizou a ressonância magnética para analisar os cérebros de crianças pequenas no extremo inferior da escala social. O estudo descobriu que não eram a pobreza nem a falta de perspectiva e baixo nível de educação de seus pais que mais afetava o crescimento de seu hipocampo. Em vez disso, era a hostilidade parental que fazia o hipocampo encolher. Ou seja, gente, um bom desenvolvimento neurológico, um bom desenvolvimento fisiológico, etc. O maior impacto, lógico, que uma alimentação ruim, o sono ruim, lutar por sobrevivência o tempo inteiro ali, né, junto com os pais, etc., impactam, claro que impacta. Mas estudos mostram que o principal que mais afeta o bom desenvolvimento e crescimento do hipocampo é a hostilidade parental, que faz o hipocampo encolher. Tem citação também de 2013 esse estudo. O estresse molda a resposta ao estresse. Essencialmente, a eficácia do sistema de resposta ao estresse é afetada pela quantidade de estresse precoce com o qual o indivíduo precisa lidar e por quão bem o sistema é ajudado a se recuperar. Parece que o que você coloca no sistema... Vamos ver, peraí, gente, eu vou dar uma pausa aqui pra só meu nariz, tá bom? Só um minuto. Voltei. Tô olhando aqui se tá tudo certo. Parece que o que você coloca no sistema é o que você recebe ao final. Uma criança com bons recursos e bem regulada se torna uma criança e um adulto que pode regular bem a si mesmo, enquanto uma criança com poucos recursos e mal regulada se torna uma criança que não é capaz de se regular bem. A maneira que Bill, por exemplo, administra sua crise será influenciada em parte pela robustez ou não de sua resposta ao estresse. Se ele for um grande reator ao estresse, produzirá uma grande quantidade de cortisol à menor provocação. Ele pode ficar deprimido facilmente, entrar em pânico prontamente e estar propenso a excessos. Sem Caroline, ele pode cair em depressão e ganhar peso. Estes tipos de sistemas de resposta ao estresse têm sido ligados a ter tido cuidados iniciais abaixo do ideal. Uma mãe inexperiente ou deprimida, ou uma mãe imprevisível que às vezes está disponível e às vezes não. Gente, vou ler de novo. Sem Caroline, então vamos lá. Bill se separou de Caroline e está tendo situações estressantes agora com o divórcio. E aí a gente está estudando o quanto esse estresse tem a ver com a infância e quanto pode ser corrosivo. E aí ele diz assim, sem Caroline, ele pode cair em depressão e ganhar peso. Esses tipos de sistemas de resposta ao estresse têm sido ligados a ter tido cuidados iniciais abaixo do ideal. Uma mãe inexperiente ou deprimida, ou uma mãe imprevisível que às vezes está disponível e às vezes não. Alguém se identifica aí, gente? Às vezes a gente está disponível, às vezes a gente não está disponível. Às vezes a gente trata bem a criança, às vezes a mesma situação a gente dá patada, né? Oi, Mela!
Olha o que a gente pode estar, né? No entanto, se ele for um baixo reator, poderá ter uma resposta embotada ao cortisol. Ele pode passar aos seus colegas a impressão de que está enfrentando, parecendo não ter uma reação forte, mas podem ficar surpresos ao ver suas explosões de agressividade ocasionais. Essa resposta ao estresse está mais frequentemente associada a ter crescido em condições de maior ou menor indisponibilidade emocional contínua. Isso pode igualmente resultar de pais que não demonstram suas emoções ou de pais abertamente mais hostis que utilizam a punição física para conter as emoções de seu filho. No extremo, esse estado pode ser encontrado nos órfãos. No extremo, tá, gente? Isso é encontrado o tempo todo em muitos de nós, a grande maioria de nós, né? Que não podíamos expressar as nossas emoções. Então a gente reage de uma maneira que parece contida diante de situações, mas em outros lugares a gente começa a ter explosões, a gente começa a tratar mal as pessoas, a gente começa a ser hostil com as pessoas. Por quê? Porque a gente finge que tá tudo bem com as nossas emoções, que foi isso que a gente aprendeu. E engole, finge que tá tudo bem, mas aquilo vai sair em algum lugar. Aquilo vai aparecer em outros lugares, né? Então, todas essas ideias de a gente ser altamente, né, um grande reator ou um baixo reator, na verdade o certo é o equilíbrio que a gente vai aprendendo desde pequenininho com os nossos pais. Natureza ou criação. Como já vimos, a vulnerabilidade do bebê aos cuidados incorretos pode começar ainda mais cedo, no útero. Mesmo nos primeiros estágios da vida, os elementos do cérebro responsáveis pela resposta ao estresse estão entre os mais abertos à influência. Em particular, o eixo HHS já está se formando durante a gestação. Então, novamente, o próprio nascimento pode ser traumático para um bebê. Um parto difícil por fórceps ou o uso de sucção durante o trabalho de parto eleva os níveis de cortisol do bebê, de um modo que nem o parto normal nem o parto cesáreo fazem. E isso tem efeito sobre a resposta ao estresse do bebê por pelo menos 8 semanas, talvez mais. Os bebês expostos a esse tipo de experiências no útero ou durante o parto têm maior probabilidade de ter um começo mais difícil. Obviamente, alguns bebês também nascem com um temperamento mais sensível por razões genéticas. Atualmente, há um amplo consenso de que o temperamento dos bebês difere e que alguns têm um temperamento mais exigente do que outros. Embora existam maneiras mais sutis de descrever o temperamento, as categorias mais amplas descrevem 2 tipos principais: o bebê menos reativo e o bebê altamente reativo. O bebê reativo, acredita-se que inclua cerca de 15% dos bebês, possivelmente tem um equipamento sensorial mais sensível. Ele chora mais e tende a ser mais tímido e temeroso porque é facilmente sobrecarregado pelos estímulos. Quer altamente reativo ou supersensível, por causa do temperamento ou da experiência pré-natal, esses bebês são mais facilmente estressados e precisam de um manejo muito bom dos pais para mantê-los livres do estresse. Eles precisam de uma quantidade maior do que a média de tranquilização e de serem acalmados, ao serem segurados no colo e alimentados com frequência para restaurar seus sistemas à capacidade de estado normal, de resposta normal. Como isso é mais difícil para os pais do que lidar com um bebê fácil, muitos desses bebês supersensíveis terão seus sistemas de estresse sobrecarregados e podem acabar com um sistema hiperreativo, altas taxas basais de cortisol e um risco de insegurança emocional. Gente, olha que interessante, né? A gente acha, e isso é importante, assim, a gente acha que uma situação, ela cabe em si mesma, né? Ah lá, o parto, beleza, ufa, aconteceu isso e tal, mas ufa, acabou, agora estamos numa nova fase. Não, uma coisa sempre influencia a outra, né? O tipo de parto, o tipo de gestação, tudo vai influenciar nesses primeiros meses do bebê. E ok, influenciou, beleza. Como eu trato isso pode simplesmente colocar as coisas no lugar de novo. Né? Não é uma coisa fatídica, meu Deus do céu, agora já era, meu bebê vai ser estressado pro resto da vida, vai ser hipersensível ao estresse pro resto da vida e assim por diante. Mas como a gente não tem essa informação, a gente não sabe lidar com isso aqui no começo e uma coisa vai se sobrepondo à outra, né? E aí dificulta ainda mais a questão, porque daí o bebê fica mais sensível, e aí ele chora mais, ele precisa de mais cola, ele precisa de mais não sei o que, aí você já tá estressado porque o parto aconteceu isso, aí você fica nervoso porque o bebê, nossa, já aconteceu isso pro parto e agora ele ainda fica chorando, e daí você acha que tem alguma coisa errada, e daí
E daí uma coisa vai se sobrepondo à outra, porque em vez de eu ter uma mãe, ou um pai, um cuidador que aqui vem equilibradamente, amorosamente lidar com essa minha necessidade, com essa minha hipersensibilidade, por causa do que aconteceu comigo no parto, ou porque eu tenho essa genética, eu tenho esse temperamento mais hiperreativo, né, mais reativo, em vez de eles me darem suporte para que isso possa se equilibrar, acaba alimentando ainda mais essa hiperreatividade, né? Ainda mais essa hipersensibilidade. Por quê? Porque eu não tenho pais aqui que me passam tranquilidade, essa segurança, que dão o tanto de colo que eu preciso, que me dão o tanto de alimento que eu preciso, que me dão o tanto de segurança que eu preciso. Eles querem me ensinar que eu preciso, eles querem me ensinar a parar de chorar, eles querem me ensinar que eu preciso ficar sozinho, eles querem... Por quê? Porque eles estão sobrecarregados, né? O foco é na necessidade do adulto. E esse adulto precisa sim ter o apoio para poder também se alimentar emocionalmente, fisicamente, né, cognitivamente, para conseguir dar esse suporte para esse bebê. Mas a gente precisa entender que não é ensinando essas crianças a se calarem, a abrirem mão dessas necessidades, que a gente vai ter adultos equilibrados ou crianças até posteriormente mais equilibradas, né? A gente está percebendo que vai sempre trazer um resultado mais negativo, né? A questão do estresse, da produção do cortisol e de como lidar com ele. E não é nem por não saber, é por não ter essas partes do cérebro bem desenvolvidas, né? Como disse, tem poucos receptores de cortisol. E aí, para onde vai esse cortisol? Vai inundar o cérebro. E por que tem poucos receptores de cortisol? Porque foi prejudicado a sua construção, o seu desenvolvimento lá no começo, quando começou a desenvolver essa parte do cérebro para ter esses receptores, né? Então é muito importante a gente entender. Acolhimento, colo, segurança, é só isso que a criança precisa no começo da vida, só, né? Só isso. Gente, eu acho que eu vou parar por aqui, tá? Porque esse capítulo aqui também vai longe, essa parte aqui, né? E já são 10h20. Eu sei que a gente começou mais tarde, mas eu tô com uma situação aqui em casa um pouco mais desafiante hoje, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer dizer como que ficou mais forte, talvez, aqui da nossa conversa? Essa parte é bem técnica, né, mesmo? Eu quero muito fazer esse desenho do cérebro, acho que vai facilitar bastante pra gente entender. Eu vou conseguir ainda. Eu vou conseguir, eu tenho certeza. Então, a gente vai continuar daqui na nossa próxima conversa, que é sobre essa questão do temperamento, né? De ser reativo ou menos reativo, supersensível ou menos sensível. Até ele começa aqui, essa visão moderna do temperamento focada na sensibilidade ou na força do bebê é um pouco diferente da compreensão psicanalítica clássica das crianças, cujo foco estava nos diferentes níveis de impulso sexual e agressivo da criança. Então a gente vai começar no nosso próximo encontro, para ficar um gostinho de querer mais, analisando essa teoria de Freud e trazendo esse novo conceito de temperamento que difere da de Freud, tá? Eu vou até anotar aqui no nosso livro pra gente não correr o risco de perder aqui esse... Que vai ser aqui que a gente vai começar, nessa diferenciação, nessa análise aqui da teoria de Freud e o que essa teoria mais moderna traz para esse olhar. Vai ser o nosso encontro 14. Gente, já é o 14º encontro, hein, que vai ser. Muito show. Muito legal. Ai, que pena. Não, que bom que você conseguiu participar. E que pena que hoje foi tão corridinho, né? Mas que bom que você começou aqui com a gente. Os encontros anteriores estão lá, tá? No meu YouTube ou aqui no IGTV. Meu YouTube é o Sônia Andrade Oficial. Que bom que você conseguiu estar com a gente. Os primeiros capítulos, eles são um pouco menos técnicos, mas também tem bastante coisa científica, assim, termos, né, técnicos e tal. Aos pouquinhos a gente vai trazendo em palavras mais fáceis pra gente ir entendendo, né? Eu não sou muito científica. Eu gosto da neurociência porque eu sou muito cabeção, assim, eu sou muito do pensar. Então, pra mim é importante ter as informações técnicas e científicas, mas eu preciso também traduzir tudo isso, sabe? Pra fazer sentido. Ai, que bom que você gostou. Fico bem feliz que você estava aqui, Nádia, né? Espero que você possa estar com a gente nas próximas vezes também. E, gente, lembrem de mandar esse estudo, essa live, para muita gente, para que as pessoas comecem a entender que é ciência, é científico. Eu falei numa live passada que, assim, eu tive acesso a uma informação que para mim foi super assustadora,
que durante 1000 anos a sociedade achava, antigamente, lógico, que os homens tinham mais dente que as mulheres. Demorou 1000 anos para essa informação virar conhecimento inconsciente, né? Que a sociedade já sabe que todo mundo tem dente igual e tal. Mas demorou 1000 anos, era só abrir a boca e contar, mas era uma informação tão acreditada por todos, que homem tinha mais dente que mulheres, que acabou, ninguém questionava, todo mundo continuava seguindo com essa informação e acabou. E era só abrir a boca e contar. Então, assim, imagina o quanto que a gente precisa que essa informação da neurociência, dessa nova forma de educação, desse olhar mais respeitoso para a criança a partir de entender o desenvolvimento do seu cérebro. Não é a educação tradicional, autoritária, impositiva, exigente, adultocêntrica, que vai construir uma sociedade mais educada, que vai deixar que os nossos filhos realmente sejam mais saudáveis, sejam mais equilibrados, que vai ajudar a gente a construir uma sociedade mais respeitosa, mais amorosa, mais justa. Não é, a gente precisa levar essa informação adiante cada vez mais. Então mandem para todo mundo que vocês puderem essa live, para que as pessoas entendam que existe comprovações científicas e a gente pode acessá-las. A gente não precisa mais fazer o que fizeram com a gente, porque a gente acha que é o certo. Os homens não têm mais dentes do que as mulheres. E a gente não precisa demorar 1000 anos para saber isso. As crianças não precisam aprender sendo punidas, sendo castigadas, ou sendo recompensadas, ou achando que as crianças fazem para manipular, que elas são frutos do pecado, que elas vêm ruins, que a gente precisa cortar o pepino desde cedo, sei lá como é que chama. Nada disso. A neurociência já tem informações muito concretas, muito seguras de como funciona o desenvolvimento do cérebro da criança, de como a gente pode realmente educá-las e olhar para o bom desenvolvimento da sua integridade, né, desse indivíduo, de tudo que compõe esse organismo emocional, cognitivo, neurológico e fisiológico e etc. Tá bom? Me ajudem, vamos juntos levar isso para o maior número de pessoas possíveis. Não vamos deixar demorar tanto tempo para a sociedade virar essa chavinha, tá bom? Beijos para todos e contem comigo.